Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, vamos ler a Tua Palavra e queremos que ela fale, nos admoestando e nos confortando diante da realidade que nós vivemos nesse mundo que antecede a volta do Senhor Jesus, esses momentos terríveis pelos quais o mundo vai passar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Nós estamos às vésperas de acontecimentos terríveis neste mundo. Tudo neste mundo está absolutamente maquiado. Vocês sabem disso. As maiores nações da terra, elas estão sem condições de reverter esse fluxo terrível de desânimo, de dívidas. O ser humano cada vez mais se afasta de Deus, nega a sua existência e fica à mercê de demônios. Quem teria a palavra de Deus para nós diante disso tudo? Vamos falar sobre isso. Vamos ler o que está aí na tela, versos 25 de Lucas. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra a angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Nós temos nesses 4 versos de Lucas mensagens de conforto, admoestação, segurança, se estivermos com a nossa fé fixa em Jesus. Senão é desespero total. Cabe à palavra de Deus comunicar ao mundo o que vai acontecer antes da volta de Jesus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela se propõe a isso. Isso que está aí nessa placa aí na frente, não é apenas a identificação de uma denominação, é a própria missão. Aguardamos o advento de Jesus em glória e em majestade, por isso somos adventistas do sétimo dia. E pela profecia sabemos o que vai anteceder esse glorioso acontecimento. Poderíamos ter assim a síntese desse texto que nós lemos. Sinal no sol, na lua e nas estrelas, isso é história, como vamos ver agora. Angústia entre as nações é o que nós já estamos vivendo. Em perplexidade significa uma situação difícil ou impossível de sair dela. Bramido do mar e das ondas é uma mistura de simbologia e literalidade, convulsão no mundo físico e também no mundo social. Os homens desmaiarão de terror significa um medo horroroso que vai tomar conta da humanidade. As coisas que sobrevirão ao mundo serão acontecimentos maiúsculos, numa natureza absolutamente desequilibrada. Os poderes do céu serão abalados, significa já a volta do Senhor em glória e majestade. O Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder em grande glória, é o glorioso dia, nossa suprema esperança. Quando essas coisas começarem a acontecer, essas coisas são esses acontecimentos marcantes, brutos,
que precederão a volta do Senhor Jesus. Quando essas coisas começarem a acontecer, é hora de exultar na gloriosa salvação. E levantar a cabeça significa que existe saída na vossa redenção, porque ela se aproxima, significa que existe esperança. Seria praticamente o conteúdo de uma mensagem como essa, que seria pelo menos de 2 horas, e vamos acolchá-la para a gente chegar aí dentro de 20 minutos. A liturgia vai ficando um pouco longa e o pregador fica numa angústia danada, até porque tem pessoas aqui que não têm a nossa estrutura de aguentar uma manhã de sábado. Eu deixo aqui de público o recado ao ancianato da igreja, que quando sentirem que um dia vai ser apertado, que cortem algumas coisas. Porque a mente das pessoas ela vai sendo criada numa expectativa para isso aqui. Agora eu vou ter que sacrificar a mensagem. A descrição de Marcos. Marcos diz que o sinal no sol, na lua e nas estrelas, que já é história, eles aconteceriam depois da tribulação daqueles dias. Que dias? A Idade Média, aonde os sinceros filhos de Deus sofreram por 1260 dias, anos. Esses 1260 anos começam a ser contados em 538, joga aí 1200, nós vamos chegar em 1798. Após 1798, nós teríamos o escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas. E aí, na sequência, os acontecimentos que virão. Escurecimento do sol e da lua, 19 de maio de 1780, 2 anos após terminarem os 1260 anos daquela crueldade medieval. Perseguição aos sinceros filhos de Deus. Queda das estrelas, 55 anos depois. Você tem a interpretação linda disso nesse livro maravilhoso chamado O Grande Conflito. Essa interpretação, ela é contestada hoje por alguns teólogos. E eu estava conversando com José Carlos Ramos, que é um doutor em escatologia, que trata desses eventos, meu amigo. Eu falei, como que o senhor vê essa contestação dessa interpretação do escurecimento do sol e queda das estrelas, escurecimento da lua? Ele olhou para mim com uma pureza e uma simplicidade comovente. Ele disse para mim, eu fico com um grande conflito. Falei, para mim basta, e eu também fico. Então vamos lá. Vamos ler esse texto do grande conflito a respeito do escurecimento do sol, da lua e das estrelas. Diz que o dia 19 de maio de 1780 figura na história como o dia escuro, desde o tempo de Moisés. Nenhum período de trevas de igual densidade, extensão e duração já se registrou. A descrição desse acontecimento é um eco das palavras do profeta Joel. O sol escurecerá, a lua se transformará em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tampouco foram as trevas da noite daquele dia menos incomum. A lua, apesar de ser em tempo de lua cheia, ela ficou absolutamente toldada naquela noite. E bem avançada a noite, quando ela apareceu, ela se transformou como se fosse uma bola de sangue. Os estudiosos da profecia não têm a mínima dúvida que Lucas 21, Marcos 13 e Joel se cumpriram aí, a queda das estrelas.
Esta profecia teve cumprimento surpreendente, impressionante, na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833. Aquela foi a mais extensa, maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já foi registrado. Então isso é o quê? História. Quem está começando a estudar a Bíblia, saiba que isso é história. Temos essa passagem aí de Apocalipse 6, descrevendo a mesma profecia, diz que essas estrelas cadentes seria como quando a figueira, açoitada pelo vento, lança os seus figos ainda verdes. Eles saem em direções opostas. Um jornal aí de Portland disse que não era possível exemplificar em um outro quadro essa queda das estrelas semelhante a uma figueira lançando seus frutos em direções absolutamente opostas. Foi um espetáculo que é registrado na história como sendo de fato o cumprimento desta profecia. Eu fiz esse quadro aí para nós compreendermos o que de fato virá agora. Lucas 21, 26, angústia das nações. Eu quero destacar isso. Em tempo de graça, nós teremos tais de juízos com misericórdia. Após esses três sinais, no céu, na lua e nas estrelas, nós teríamos o que entre as nações? Angústia. A angústia das nações por causa do bramido do mar e das ondas. Mar, onda, água em profecia significa povos. Então nós teríamos multidões em desespero financeiro, políticos, bélicos, mas também uma referência direta à agitação da natureza. Nós chamamos esse período, no período no qual nós estamos vivendo, de angústia das nações e terríveis juízos que vão acontecer ainda nesse tempo, que a gente chama isso em profecia de tempo de graça, isto é, as pessoas ainda podem se arrepender. Esse segundo período, eu não vou entrar hoje nele, é exatamente Apocalipse 16, é o período dos juízos sem misericórdia. São 7 terríveis juízos que abalarão a terra justamente antes da volta do Senhor Jesus. Mas nesse período, as pessoas não terão mais a mínima condição de se arrependerem e se entregarem, porque o Espírito de Deus terá se retirado da terra, e então haverá um endemoninhamento coletivo das pessoas rebeldes ao Senhor Deus. Eu quero me ater nesse período de graça que nós estamos vivendo, e ali será a volta do Senhor Jesus. E para onde caminha o mundo? Para onde é que nós estamos caminhando? Quem viver mais alguns anos verá o que vai acontecer com esse mundo. E nós já temos ensaios nessa direção. O mundo caminha para sofrer terríveis juízos com misericórdia. Entenda, juízo com misericórdia é porque as pessoas ainda podem se arrepender, é tempo de graça ainda. O Espírito Santo ainda está atuando. Mas o que vai acontecer neste período de graça ainda? É isso que nós vamos ver agora. Agora, se o que vai acontecer num período de graça serão juízos terríveis, vocês imaginem o que vai acontecer naquele segundo período da angústia terrível, quando o Espírito de Deus não mais estiver atuando na humanidade. Temos aqui uma sequência de textos. Satanás está ativamente em operação em nossas cidades populosas. Sua obra é observada na confusão, na luta de discórdia entre o capital e o trabalho, bem como na hipocrisia que tomou conta das igrejas. Quem é empresário sabe muito bem do que eu estou dizendo, dessa luta entre
capital, emprego, organizações sindicais, uma pressão terrível. Satanás atuando de forma intensa para levar as pessoas a desesperos, a guerras, revoluções. Para que os homens não tenham tempo para meditação, o que o diabo faz? Ele os leva para uma rotina de frivolidades. E o que mais? Enche-os da ambição de se exibirem, para que se exaltem. É a corrida, não apenas para você ser exitoso, progressista, mas é a corrida para uma exibição. É o que a gente vê claramente. É diferente de um cristão que aguarda a volta do Senhor em glória e majestade e que suas conquistas estão canalizados os recursos para a expansão do reino de Deus. O Senhor Deus dará recursos para pessoas que queiram colocar isso à disposição da expansão do reino de Deus. Eles não querem se exibir, eles querem exibir Jesus Cristo. A descrição aqui é para pessoas sem Deus, cujo objetivo é ganhar dinheiro, perder a saúde, perder o equilíbrio, perder a família e se exibirem. E como tem gente exibida, hein? Olha aí, tenho ordem para declarar. Esse EV aí é um livro chamado Evangelismo. Quem escreve sobre isso? Escreve sobre isso uma serva de Deus que ele usou, através do Espírito Santo, para que numa visão de uma luneta profética, trouxesse para nós o que vai acontecer. Tenho ordem de declarar a mensagem dizendo que as cidades onde reina a transgressão, extremamente pecadoras, serão destruídas por terremotos, fogo e por dilúvio. Você acha que a grande São Paulo é uma cidade onde reina o pecado? Você acha que no nosso país reina o pecado? As cidades da terra, elas estão absolutamente corrompidas. Quem estuda a história dos reinos, dos grandes impérios, sabem que o final de feira é glutonaria, bebedice e sexo pervertido. Isso indica então que o final de todas as coisas chegou. Esperto é quem se agarra à graça e ao evangelho transformador. As cidades das nações serão tratadas rigorosamente. Contudo, não serão castigadas com a extrema indignação de Deus. Por quê? Porque a extrema indignação de Deus é o segundo período da angústia. Este ainda é o período de graça, porque há algumas almas ainda que se despregarão dos enganos do inimigo, arrepender-se-ão e se converterão, ao passo que as massas estarão entesourando ira para o dia do furor. Entenderam isso aí? Eu gosto de pegar os detalhes da coisa. Pessoas há que ainda se arrependerão e se entregarão. Estão por aí, essas grandes cidades. Mas aqui diz que a grande massa não vai querer saber de Deus. Deixa eu olhar aqui para você e dizer, considere-se uma pessoa privilegiada porque você conheceu o amor de Deus. E você estará fora do que vai acontecer nesses últimos dias. Em nome de Jesus. Olha aí. Sobrevirão calamidades as mais terríveis, totalmente imprevistas. Não adianta dizer, nosso país está fora da zona de terremoto, amigo. Aqui diz que não tem sismólogo que consegue prever o que vai acontecer. Nosso país está fora da rota de furacão. Você que pensa, você vai ver o que vem aqui pela frente. Totalmente imprevistas. E estas destruições seguir-se-ão umas às outras. O que dizem os cientistas sobre os furacões? Ele diz que eles vão se tornar cada vez mais frequentes. Olha aí, a revelação dizendo, elas se tornarão cada vez mais frequentes. Se atentarem para as advertências,
outras cidades podem ser poupadas por um tempo, porque no período de angústia não vai ter poupar, não vai ter como poupar todas as cidades pecadoras. Os que preferem permanecer infiéis serão feridos por juízos como? Sem misericórdia ou com misericórdia? Com misericórdia, nesse período que nós estamos vivendo agora. A fim de que? Qual é o propósito? A fim de que, se possível, cheguem a despertar e a perceber-se da pecaminosidade do seu procedimento. É isso. Qual é o objetivo dos juízos com misericórdia? Salvar milhões. Mas como? No meio da tsunami, sim. Há pessoas que se entregarão a Deus debaixo dos escombros. Mas se entregarão? Já ouviram falar dele? Tem uma noção dele? Naquele terremoto da Haiti, eu li a história de um rapaz adventista, e um rapaz gemendo ali, do lado dele. Ele conseguiu ser salvo, o rapaz não conseguiu, mas ele disse: amigo, eu quero falar para você do que eu creio da minha suprema esperança. Ele disse: você aceita Jesus como seu Redentor? E ele falou: eu aceito. Você então acredita que ele pode ressuscitá-lo? Ele disse: sim. Então durma em Cristo. E o rapaz morreu. Ele conseguiu escapar para dar esse testemunho lindo assim. Milhões de pessoas aceitarão Jesus nos juízos com misericórdia, perdendo tudo, amigo. Pô, Muniz, a gente esperando uma mensagem de alento e você vem jogar água fria no ânimo da gente. Estão dizendo que a economia já vai se ajustar e já vai dar uma zerada no meio do ano. E agora vem você: rapaz, essa economia ela pode crescer a 7%, que não é nada, diante do que nós aguardamos. O mundo ele pode ter equilíbrio, que se pode se transformar numa Suíça, que os juízos virão do mesmo jeito. Não vai impedir nada. Olha aí, está próximo o tempo em que grandes cidades serão o quê? E todos devem ser o quê? Desse juízo vindouro, que nós estamos fazendo hoje aqui de manhã. Para nós, para você que é crente, e de repente acha que um dia Jesus voltará. Vai voltar, mas antes disso, quando Jesus voltar, essa terra vai estar um caos total. Quando Jesus voltar, as grandes cidades estarão derribadas pelos juízos, com e depois sem misericórdia. Agora nós precisamos avisar, dizer às pessoas, nos levantarmos e dizer que essas terríveis coisas vão acontecer. Agora, esse daqui, eu quero chamar a atenção de vocês. Quem dera o povo de Deus. Quem dera o povo de Deus. Aqui é todo mundo cristão. Quem dera o povo de Deus tivesse uma ideia da iminente. O que é iminente? Urgente. Da iminente destruição do quê? Milhares de cidades, pelos juízos, com misericórdia, terremotos, tsunamis, furacões. Milhares de cidades. Olha aqui, se são milhares de cidades, você pode colocar as cidades, as capitais das nações de cara. Milhares, amigo. Serão destruídas. O que vai acontecer com a economia do mundo, então? Se transforma em praticamente nada. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse texto do livro Grande Conflito. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Que são pessoas desprevenidas, despreocupadas, que não sabem de nada. Agora, olha o que está em vermelho. O que ele fez, o demônio? Estudou os segredos
dos laboratórios da natureza. Como assim? Ele sabe fazer furacão, cara. Não tem essa previsão de que os embates bélicos estarão usando hoje furacões? Quem é que sabe fazer furacão? Os demônios. Como que se prova? Está na Bíblia? Sim. Lembra o caso de Jó? Ele fez um ali que destruiu a casa e matou os meninos todos. Então o que vem aí pela frente? Atuações malignas para destruir os bens e destruir as pessoas. O que fazer diante disso tudo? Para nós agora, o Senhor deseja que proclamemos com poder a terceira mensagem angélica que fala da salvação e da volta do Senhor Jesus a um mundo sem esperança. Quando mediante oração e fervorosa perseverança obtiverem a dotação do Espírito Santo, que nós estudamos essa semana, está à nossa disposição, e saírem possuídos dos desejos de salvar a alma, os corações plenos de zelo, para se estender os triunfos da cruz, veremos os resultados dos nossos esforços. O que temos que fazer? Há um poder que o Espírito de Deus pode transmitir a verdade. Uma convicção se apoderará dos corações, mesmo na grande São Paulo, que será forte demais para ser resistida. A luta entre Cristo e Satanás, ela terminará assim, com vitórias espetaculares de Jesus Cristo conquistando almas, mas também massas seguindo o inimigo. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz, terá que fazer debaixo dos juízos com misericórdia. Olha que coisa terrível. Mas a Bíblia diz assim, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai. Então, se o mundo entrará em desespero, se os homens desmaiarão de terror, a igreja tem que exultar. Mas como que a igreja pode exultar? Na expectativa de juízos terríveis. Muito bem. Nós exultamos não com, mas com quem nós exultamos? Nós não exultamos com que vem o céu. Nós exultamos com quem vem. Para nós, a nossa mente não está fixa naquilo que virá, do ponto de vista negativo, as tragédias, mas em quem virá. É nele que fixamos nossa atenção. Não é o que acontecerá, é o que já aconteceu, a vinda de Cristo, sua encarnação, sua morte vicária, substituta. É o que já aconteceu conosco, saímos das trevas para a luz. É hora de erguer a cabeça, nada de apatia, mas exultar no Senhor Jesus. Por quê? Porque as coisas serão complicadas. Dá para soltar aquele vídeo que eu pedi para vocês? Só para a gente sentir mais ou menos assim um clima dessas coisas terríveis. Porque nós estamos em... Nós não sabemos o que é furacão. Olha aí, ó. Tem o som dele? Só um pouquinho para você sentir.
que vai acontecer com esses automóveis todos? Olha aí. Aí, tá bom. Quem que estudou os laboratórios da natureza? A hoste do mal. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a cabeça, exultai. Volta nos slides lá para nós e eu pergunto, como é que nós podemos exultar diante disso? Nós exultamos em quê? Nós exultamos, Isaías 61, 10, o profeta diz assim: eu exultarei na salvação do Senhor Deus, porque Ele me vestiu com veste de salvação. Abacuque diz, ainda que não exista animais no curral, não exista mais lavoura, não exista mais recursos, e essa passagem de Abacuque, ela é aplicada para o segundo período de angústia. Ainda que não exista mais nada disso, eu todavia me alegrarei no Senhor e na salvação do meu Deus. Agora, olha isso aqui, ó. Ela diz assim, e na terra a angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, essas convulsões sociais e da natureza que só vão se afunilar. Perplexidade é um termo grego, aporria, que significa beco sem saída. Olha a força da revelação. O que ela diz que é? O que diz a palavra de Deus? Que essa angústia das nações, ela não tem saída. Não tem saída. A gente vai levando. Mas que tem saída, não tem. Não tem saída para frente, não tem saída para trás, para os lados, não tem saída. É um beco sem saída. Jesus diz, mas para a igreja tem. Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E exultem, hein? Nada de ficar por aí choramingando, estralando os dedos de angústia. Ai, meu Deus, o que vai ser de nós? O que vai ser? Você vai ser transformado no abrir e fechar de olhos. Eu vou dizer a vocês uma coisa, hein? A igreja vai terminar pobrinha, pobrinha. Não tem nada. Quando Jesus voltar a essa terra, este mundo estará um caos, amigo. É o que é o pecado. No segundo período de angústia, o diabo sempre reivindicou administrar, o Senhor diz administra. Ele acaba com tudo em pouco tempo. Mas Jesus disse, para vocês tem saída. Não tem beco sem saída para nós, e a saída é para cima. Olhai para o alto, porque a vossa redenção se aproxima. Quanto almejo ver a Cristo. 4:4:4, solta aí para nós e vamos cantar. Quanto almejo ver a Cristo, livre enfim de toda dor. E eu convido a você hoje de manhã a reafirmar sua fé no perdão, reafirmar sua fé de que o seu nome está no livro da vida, no glorioso dia da volta de Jesus. Na terceira estrofe vocês levantem, agora não. Na terceira estrofe vocês levantam. Sentados. Assentados. Quando enfim no lar eterno poderei pra sempre o ver. Vamos lá, bem Que forte. segurança, hein? Que segurança, olha ali. Face a face eu hei de vê-lo quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória hei de ver meu bom Jesus. Muito ao longe já o avisto, vejo como por um véu, mas desejo em breve vê-lo face a face lá no céu. Face a face eu hei de vê-lo quando vier em glória e luz.
a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Oh, que encanto estar com Cristo, onde já não há mais dor, livre de qualquer perigo, desfrutando seu amor. De pé. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem morto foi por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por essa visão profética que desenha o futuro quase em detalhes para nós, pela segurança que temos em Cristo desde agora, por colocares em nosso coração que o mais importante não é o que vem, mas quem vem, em glória e majestade, porque no nosso coração Ele já habita. Queremos cada dia exultar que somos Teus, desde agora e por todo sempre. Que nesse momento o Senhor possa curar feridas interpessoais aqui. Se aqui veio algum casal hoje que não está bem, que estão brigados, que o Senhor os una em laços de amor divinal. Se aqui tem pai que não está falando com filho, filho que não está falando com pai, que entendo que isso é coisa do maligno. Nós estamos vivendo momentos onde nós temos que exultar na Tua salvação. O Senhor teve hoje aqui de manhã alguém angustiado com a terrível situação pela qual passamos. Que o Senhor alivie o seu coração e garanta essas pessoas, garanta esses filhos, que o Senhor nunca vai deixar um justo desamparado. Mas nos prepare, acima de tudo, a cada momento, para esses terríveis acontecimentos aí pela frente, para que a nossa fé não vacile, que a gente possa manter a visão olhando para o alto, de onde Ele virá em glória e majestade. Dá a todos nós o fervor missionário de comunicar isso a um mundo que não sabe de nada. No nome do Senhor Jesus. Amém.